gente vai. Pronto, começou. Então, hoje nós vamos trabalhar uma aula bem sucinta, bem tranquila. Vocês vão ver que ela é bem gostosa de trabalhar. Então, nós vamos ter aula sobre aspectos linguísticos, como nós já conhecemos. Aqui é sempre aquela velha frase, velho texto que eu sempre trago para vocês. Todo texto que encontraremos na prova do Enem será um exemplo de gênero textual, que tem um objetivo comunicativo específico e segue convenções estilísticas e linguísticas. No que diz respeito à organização do texto, para que se tenha coerência e coesão, ferramentas linguísticas são usadas. São usadas para facilitar a transmissão da mensagem. Assim como é necessário atentar-se a tais recursos linguísticos para a produção do texto, é também essencial atentar-se aos aspectos linguísticos quando buscamos uma boa compreensão de texto. Nessa sessão, vamos se concentrar em verbos frasais, classes gramaticais e afixação, que é uma coisa assim bem tranquila, e vocês vão ver que é bem suave, que o formulário ele também está bem tranquilo com relação a isso. Leia a campanha e o aviso abaixo. Nós temos aqui dois textos, o Stand Up Against Bullying e o Think Green, que é um aviso, e o texto do bullying é uma campanha, e utilize as imagens para ajudar a inferir o sentido. Lá no... Oi. Aqui. Lari. Só um segundo, meninas. Vem cá. Vai lá. Obrigado. Lá no nosso formulário, nós temos lá as duas... Tá, a Larissa já vai lá. Lá no formulário nós temos o que é a campanha, o que é o aviso, para que vocês possam colocar lá bonitinho para vocês saberem qual que fala sobre devemos desligar as luzes e qual que fala que nós devemos lutar contra o bullying, a campanha ou o aviso. Só para vocês fazerem, e assim que vocês terminarem, vocês me avisam aqui, tá bom? Essa tá tranquila, ó, acredito eu. Bem tranquilo. Conseguiram, meninas, ladies? Pronto. Beleza? Então, não tem muito segredo. A campanha é lutar contra o bullying. Então, o aviso vai ser devemos desligar as luzes. Uma coisa bem interessante, que é a estratégia que eu quero passar para vocês, apesar do verbo frasal ou phrasal verb, que é mais conhecido, ser composto de um verbo ou uma ou mais partículas, seu significado nunca vai ser a junção do significado de cada parte isolada, que nem o pessoal costumava falar que wake up, por exemplo, que era acordar para cima, que não existe esse acordar para cima, é só levantar bonitinho. E aqui eu tenho alguns exemplos, o find out, que vai ser o nosso descobrir, o put off, que é adiar, lembrando que o put é colocar e o off é desligar, então você está adiando, e o turn down, que significa rejeitar. Se você para analisar, turn é virar, down para baixo, então virar para baixo é o famoso rejeitar para eles. Isso aqui é uma coisa simples que nós temos que trabalhar, que nós temos que entender, porque os norte-americanos, as pessoas que falam inglês, eles utilizam muitos phrasal verbs, e esses phrasal verbs, eles não, como diz o próprio texto, não tem não dá para você traduzir ele ao pé da letra, porque senão você perde o significado dele. Bom, identifique... isso já está com a resposta aqui. Então, eu quero que vocês vão lá no formulário e vejam qual deles é a campanha e qual deles é o aviso. Aí já coloquei a resposta aqui, peço até desculpas. Eu sabia que eu tinha que ter colocado um outro slide aqui e eu não revisei. Identifique os verbos frasais nos cartazes da página anterior. Em seguida, faça o uso do contexto para descobrir seus significados. Vou colocar o microfone aqui que fica até mais fácil de poder entender o que vocês estão falando. Opa, às vezes não. Tem que deixar assim para entender. Quando vocês fazem, eu só vou dar uma olhadinha lá fora, porque minhas filhas saíram para pegar um negocinho e já volto.
Já, Larissa. Perfeito, acabaram, né, ladies? Então, aqui nós temos bem tranquilamente os verbos frasais que são identificados, é o bring someone down, significa fazer alguém feliz. Então, bring, trazer, someone, alguém down para baixo, significa fazer alguém infeliz. Bring someone down. Bring someone back up é recuperar alguém no sentido emocional, ok? E o stand up against é lutar contra. Muitas vezes o pessoal, stand up é você ficar em pé. Só o phrasal verb stand up significa realmente permanecer em pé, que aí é o pessoal que faz stand-up, eles vão contar as piadas, então faz sentido, porque eles ficam lá contando a piada ou contando as histórias, só que eles ficam em pé. Só que quando nós colocamos o stand-up against, é que nós estamos lutando contra alguma coisa, alright? E o turn off, que significa desligar, que é o virar para fora, que pode ser também o nosso desligar, ok? Então, até aqui bem tranquilo. Coloquei, inverti as coisas. Acontece. No exercício 3, para responder a questão abaixo da prova de 2015, identifique os dois verbos frasais do texto. Então, existem dois verbos frasais, e aí eu quero que vocês vão lá no formulário e descubram quais são estes verbos frasais, tá bom? E quando vocês terminarem, vocês só me dão um toque aqui ou pode abrir o microfone. Perfeito. Então, nós encontramos os dois verbos frasais. Eu estou acostumado a falar phrasal verb, perdão. Eu coloquei verbo frasal só para ficar mais fácil na hora de ler, mas eu tenho o hábito de falar phrasal verb. Então, aqui, we buy, nós compramos, não é um phrasal verb nem aqui nem na China. O ends up, que é finalizar para cima ou acabar com isso mesmo. E a third, o terceiro também não é. E o throw away, que é o jogar fora. Então, nós temos aqui o ends up e o thrown away, que significam que são os nossos phrasal verbs nessas frases, tá bom? E agora nós vamos responder a questão do Enem. Uma campanha pode ter o objetivo de conscientizar a população sobre determinada questão social. Na campanha realizada no Reino Unido, a frase "A third of food we buy in UK ends up being thrown away" foi utilizada para enfatizar o quê? A desigualdade social, a escassez de plantações, reeducação alimentar, desperdício de comida ou custo de alimentos. Vamos prestar atenção no enunciado e nas questões, olhar aquelas duas que são assim doidas, que a gente não usaria como resposta nunca, e focar naquelas três e procurar dentro dessas três a alternativa correta, tá bom?
Tranquilo. Camille, qual que você colocou como resposta? D, muito bom. Vamos só ver se as meninas terminaram. Ai, desculpa, peço até perdão. Boa noite, Laura. Desculpa não ter falado boa noite para você, viu? Vamos lá. Então, vamos analisar a situação. Nós colocamos realmente a D de dado, desperdício de comida. Lembrando que escassez de plantações não tinha nada a ver ali. Então, era uma coisa que a gente iria realmente tirar de lado. E a alternativa E também é uma alternativa que a gente olhava custo de alimento. Está falando de custo ali? Tem algum cifrão? Não. Então, nós não vamos utilizar essas duas. Ok? Então, vamos só continuar. Vamos para a próxima gramatical. Então, só com relação à questão do phrasal verb. Ficou tranquilo para vocês? Vocês têm alguma dúvida com relação ao phrasal verb ou não? Boa, então vamos embora. Vamos partir agora para as classes gramaticais. Isso aqui é bem bacana, vai ser bem interessante. Encontre no texto palavras-chave que pertencem às seguintes classes gramaticais indicadas. Gente, vocês vão ver, o texto ele é enorme e está lá no formulário também, vocês vão ver que ele é bem grande. Para não fazer vocês perderem tempo de procurar todas as classes gramaticais dele, eu já deixei ele organizadamente organizado para vocês procurarem lá no formulário mesmo. Aqui no formulário vocês podem ver que eu coloquei algumas palavras. Deixa eu até compartilhar o formulário com vocês, para que vocês possam ver. Eu já coloquei as palavras aqui, que vocês vão ter que encontrar no texto, então vocês não precisam procurar no texto, porque o texto, realmente, eu não sei se vocês estão no computador, estão no celular, pode ser que fique muito pequeno a leitura para vocês, então peguei as palavras do texto e coloquei aqui. Vocês vão clicar em 4 verbos, 4 substantivos, 4 adjetivos e vai ter 2 advérbios também. Acredito eu que vocês sabem o que é verbo. Verbo é tudo aquilo que dá ação, substantivo é aquilo que dá nome aos seres, adjetivos é aquilo que qualifica um substantivo, e o advérbio é o que modifica verbos e adjetivos, tá bom? Então aí vocês vão lá e façam o encontro dos verbos, substantivos, adjetivos e dos advérbios, tá bom? Já tá até com a numeração bonitinho para que vocês possam fazer.
Perfeito, Laura. Vamos só esperar a Yasmin e a Camille terminar, tá bom? Perfeito. Então, eu já até tinha colocado para vocês aqui a resposta. Então, os 4 verbos que nós temos é o protect, que é o proteger, o search, que é o procurar, pesquisar, buscar, open, abrir, break, quebrar. Notice, notícia, inspection, que é a inspeção, completion, que completo, a completação ali, o completo, o transportation, que é o transporte, fellow, que é o colega, next, que é o próximo ou do lado, enable, que é não usável, não capaz, não hábil para isso, necessary, necessário, o physically, que é o fisicamente, e o sincerely, que é o sinceramente. Então, nós temos ali as quatro classes gramaticais que geralmente nós utilizamos muito. Ah, tem outras? Tem outras? Tem, mas só que basicamente nós vamos focar nessas 4 aqui, porque são os mais comuns caírem nas provas do Enem, por exemplo, tá bom? Por exemplo, olha só, trouxe aqui para vocês um foco no Enem, a questão de 2013. Para a resolução da questão abaixo, identifique as palavras-chave necessárias e suas respectivas classes gramaticais. Então, nós vamos lá no nosso formulário e já vamos fazer a resposta dela tranquilamente, ok? Porque a gente já sabe das classes gramaticais, caso vocês queiram dar uma olhadinha aí, bonitinho, e ver alguma coisa de diferente, mas acredito eu que não vai ter muita coisa assim para que vocês possam fazer. Então, nós vamos só ler. Internautas costumam manifestar suas opiniões sobre artigos online por meio de postagens postagens de comentários. O comentário que exemplifica o engajamento proposto na 4ª dica da campanha é, apresentado no texto é: lá na minha escola aprendi a jogar capoeira para uma apresentação do Dia da Consciência Negra. Outro dia assisti na TV uma reportagem sobre respeito e diversidade. Gente de todos os tipos, várias tribos, curti bastante. C. Eu me inscrevi no programa Jovens Embaixadores para mostrar o que tem de bom em meu país e conhecer outras formas de ser. D. Curto muito bater papo na internet, meus amigos estrangeiros me ajudam a aperfeiçoar minha proficiência na língua estrangeira. Ou E. Pesquisei em sites de culinária e preparei uma festa árabe para meus amigos na escola. Eles adoraram, principalmente os doces. E aí vocês vão dar uma olhadinha no texto, acredito eu que ele deve estar bem grande lá no formulário. Ah, sim, tá, dá para ver tranquilo. E aí vocês vão só se deparar com a quarta regra, como ele estava exemplificando lá no texto, tá bom? Deixa eu colocar tudo. Ficou dúvida, me avisem, viu, gente? Ai, doeu. Assembly the team. A parte do filme é boa. No interior do texto.
Perfeito, muito bom, meninas. Então, não tem muito segredo. Se você não colocou a letra C, você tem que rever bem os seus conceitos. Por que que tem que rever bem os meus conceitos? Vamos compartilhar aqui a tela com vocês. O texto número 4, a dica número 4 fala spread our one culture around the world and learn about other cultures. Basicamente, aprenda sobre sua própria cultura ao redor do mundo e aprenda também sobre outras culturas. Aqui na fase, quando fala lá na minha escola, aprendi a jogar capoeira para o dia da representação da consciência negra, não está falando nada com relação a outros países. Outro dia assisti na TV uma reportagem sobre respeito e diversidade, gente de todos os tipos, tribos, de todos os tipos, várias tribos, curte bastante, tem até uma coisa a ver, mas não é aquilo que está falando da cultura do outro país. Curto muito bater papo na internet, meus amigos estrangeiros me ajudam a aperfeiçoar a minha proficiência na língua estrangeira, nada de cultura, então não tem como você aceitar ela. Pesquisei em sites de culinária e preparei uma festa árabe para meus amigos da escola. Eles adoraram, principalmente os doces. Muito bom, mas só que é aquela questão que coloca uma pulguinha atrás da orelha, mas lembra que ela não está falando de você interagir com a cultura dos outros junto com os outros, ok? Faz sentido. Eu me inscrevi no programa Jovens Embaixadores para mostrar o que tem de bom em meu país e conhecer outras formas de ser. Então, essa é a resposta correta, que vai de encontro com a quarta dica que temos aqui. É por isso que ela é a mais correta. Antes de partir para a fixação, essa parte de classe gramatical, tranquilo? Sossegado? Ok, Laura. Camille e Yasmin também tranquilo, né? Então vamos embora. Então aqui a parte de afixação tem um exercício bem tranquilo. O reconhecimento dos afixos, ou seja, o que vem antes, mais comuns, nos ajuda na identificação de palavras-chave. Nos quadros baixo, forme substantivos, verbos, adjetivos ou advérbios acrescentando um prefixo à palavra fornecida em cada linha, ou excluindo. Siga o exemplo. Então, aqui nós vamos trabalhar um pouquinho com a questão de afixação, certo? Lá no formulário eu deixei de uma forma bem mais prática para vocês, já com a resposta, com as respostas já todas certinhas. O que vocês têm que fazer é só colocar necessary, é um adjetivo ou um advérbio, e assim por diante com todos os outros. Aqui na parte de substantivo ou adjetivo, vocês fazem da mesma forma, e na última parte, verbo e substantivo, vocês também façam da mesma forma. Protection é um verbo ou um substantivo. Celebrate é um verbo ou um substantivo. E assim por diante, tá bom? Só clicar que tá tranquilo. Certo. Fixação. Peço proteção pra habilidade quem me roga prata. Deus que sabe quanto vale minha alma. Eu jogo a seta, mesa, apartamento, som e mantenho uma calma. No rolete, ninguém sem destino. Tento
vem na cara enquanto a cabeça vai refletindo. Conseguindo, ouvindo, eu indo. De guerra foi o grande tipo flamenguista e vascaíno. Toda paz, tua mente se maldade de construir a colina que tem baile rolando até mais tarde. Corta a cidade, a procura de uma cura que atua. Perfeito, Laura, muito bom. Vamos só esperar a Camille e a Yasmin terminarem delas também, tá bom? Perfeito. Vocês terminam aqui sempre juntos. Então aqui, verbo e substantivo, protect, verb, protection, substantivo, suggest, verbo, suggestion, substantivo, distribute, distribution, threat, que é treatment, tratar, alright? Celebrate, celebração, celebrar, celebration, celebração. Aqui na parte do substantivo e adjetivo, industry, substantivo, indústria, industrial, adjetivo, happiness, felicidade, happy, feliz, residence, residência, residencial, residencial, commerce, comercial, tolerance, tolerant, e o último que nós temos os adjetivos que estão do lado esquerdo e os advérbios que estão do lado direito. Notem que sempre, que a maioria dos adjetivos, dos advérbios, eles vão ter essa terminação ly, aqui, que vai significar o mente. Necessarily, necessariamente, sincerely, sinceramente, differently, diferentemente, physically, fisicamente e digitalmente. Então, uma dica bem tranquila de estudos. Muitas vezes, a identificação de padrões em sufixos nos ajudam a reconhecer cognatos. Cognatos são palavras que parecem em português e inglês que têm o mesmo significado, tá bom? Nós vamos ver isso na próxima aula. Um dos mais comuns deles é a terminação ly em advérbios, que corresponde à terminação mente em português. Por exemplo, normally, normalmente. Apesar de existirem exceções, vale a pena atentar-se a esses padrões. Vai ter exceção, mas é bom ter esse padrão. Veja a seguir alguns exemplos de padrões de substantivos. Então, aqui nós temos em inglês os sufixos ti, diversity, diversidade, que vai ser idade, o ion, que vai ser on, o ens, o is e o ist, que todos eles têm um sufixo em língua inglesa, e aqui eu trouxe para vocês também o sufixo que representa, que estava lá no slide em inglês, aqui a tradução deles para o português. Então, notem que era bem interessante. O ti, ele vai ser sempre o daddy, o on vai ser representado pelo yon, o ens, volta, o ens, ou ens, vai ser a ânsia, no caso, tolerância, o ismo de turismo, que vai ser o ism de tourism, e o ist de capitalist, que vai ser o ista de capitalista. Isso aqui é bem tranquilo, bem cegado. Se você conhece algumas palavrinhas dessas, você vai se dar muito bem. Então, conhecer isso vai ser muito bom. Ainda bem que esse material sempre é disponibilizado para que vocês possam ter eles com vocês. Quando pensamos em afixação, pensamos em uma partícula adicionada ao início ou ao fim de uma palavra. Então, a afixação, ela pode vir antes, unhappy, happy, feliz, unhappy, não feliz ou infeliz. E aí nós temos também a afixação no final. Aí nós temos necessary, necessarily, total, totally, que aí nós vamos colocando no final das frases. No entanto, a classe gramatical não permanece necessariamente a mesma. Então, prestem bastante atenção nisso, que muitas vezes a palavra que ela recebe algo na frente ou depois, ela muda na classe gramatical. Então, isso é uma coisa que nós vamos ver com o passar do tempo, estudando e finalizando esse estudo sempre. Agora, para a gente fechar, verbo frasal ou phrasal verb é composto de um verbo e uma ou mais partículas que podem ser advérbios ou preposições. No entanto, seu significado não é a união do significado de cada parte isolada. Então, lembra, wake up, acordar, wake, levantar, up para cima. Então, temos que nos lembrar sempre disso. Give up, give, dar, up para cima. Dar para cima não existe.
Quando você dá para cima, você está desistindo de alguma coisa. É como se você pegasse alguma coisa e falasse, I give up. Eu desisto disso, tá bom? Exemplos, give up, já está ali, come back, go on, shut up, get well, think over, entre outros. Tem muitos phrasal verbs. Então, a lista ela é enorme. Tem até uns livrinhos bem bacanas que tem uma lista com todos os phrasal verbs. Tem alguns que tem até a lista dos 100 phrasal verbs mais utilizados. E aí vocês vão ver que eles usam, as pessoas que falam inglês, usam muitos phrasal verbs, que é até mais fácil de falar, que no caso seria as nossas gírias, só que eles usam de uma forma bem natural. Classe gramatical é a categoria em que as palavras são agrupadas de acordo com o seu uso e função gramatical. Exemplos, verbos, substantivos, adjetivos e advérbios, como nós vimos e vocês trabalharam hoje a respeito delas. A fixação é o processo de adicionar uma ou mais letras no início, prefixo, quando é no início, prefixo, e no fim, sufixo. Prefixo vem de pré, vocês tiveram aula de história, pré é tudo aquilo que veio antes da história, vamos assim dizer, não vou falar besteira não, pré é o que vem antes, tá? E, ou no fim, que é o sufixo. Então, ela vai vir sempre depois. De uma palavra para formar uma nova, que não pertence necessariamente à mesma classe gramatical da original. O prefixo an, por exemplo, pode transformar o adjetivo happy, feliz, em unhappy, infeliz. Nesse caso, a classe gramatical é mantida, já que ambas as palavras happy e unhappy, elas são adjetivos. Então, aqui, com relação a isso, tranquilo, sossegado. Ficou alguma dúvida, meninas? Algo que vocês não conseguiram entender direitinho, que ficou na dúvida, que está na mente de vocês, ou está sossegado? Ah, perfeito. Então, essa era a nossa aula de hoje, vocês viram? Demorou, acho que 25 ou 30 minutos. Deixa eu terminar de gravar. Parei.